você vai conversar e combinar com alguns adultos, pais dos seus alunos, para que eles possam ficar fora da sala de aula, atrás da porta, e chamar o seu aluno. Por exemplo, João. E aí o João, que está dentro da sala de aula, vai ter que conhecer aquela voz, vai ouvir aquela voz e vai dizer: não, essa voz é da minha tia, essa voz é da minha irmã, essa voz é do meu pai, essa voz é da minha mãe. Orar a Deus é uma via de mão dupla. Eu preciso conhecer a voz de Deus e Ele vai conhecer a minha voz. Você precisa falar para as suas crianças que ela vai conhecer a voz de Deus quando ela começa a conversar constantemente. Ela precisa ter essa prática diária até entender a voz de Deus, conhecer a voz de Deus. Você vai combinar com alguns adultos para que durante a aula eles possam aparecer na sala de aula, inclusive com alguns pais dos seus alunos, mas sem deixar os seus alunos saberem. Aí você vai escolher a criança, vendar seus olhos, levar para o centro da sala e vai orientá-la para responder quando ela conhecer aquela voz. Então você escolhe um adulto, aliás, pega os adultos, revezando, e eles vão falar a seguinte frase. Digamos que a criança seja o João. Aí o adulto fala: João, você pode me ouvir? Um outro fala: João, você pode me ouvir? E aí entre eles vão ficar revezando. A criança deve ser orientada para responder somente quando ela reconhecer a voz de quem está falando. Finalmente você vai chamar a mamãe ou o papai da criança e fazer com que eles falem aquela frase: João, você pode me ouvir? E é nessa hora que provavelmente ele vai conhecer a voz. Por quê? E aí você vai explicar para as suas crianças. Crianças, alunos, João pôde reconhecer a voz de seus pais porque ele conversa com o papai e com a mamãe todos os dias. Da mesma forma, deve ser o nosso relacionamento com Deus. Quanto mais eu converso com Deus, quanto mais eu oro a Deus, mais eu vou conseguir ouvir a voz de Deus, reconhecer a voz de Deus, mais Ele vai ouvir a minha voz e reconhecer a minha voz. Repito, professor e professora, você precisa demonstrar de forma justa e honesta e utilizar todas as dinâmicas possíveis para fazer com que as pessoas, para fazer com que os seus alunos possam entender a real necessidade de conversar com Deus todos os dias. Eles precisam entender que quanto mais conversarem, mais eles vão conseguir ouvir a voz de Deus, assim como foi o nosso amigo João. E aí, memoráveis, gostaram das dinâmicas? Então, põe nos comentários aí qual você prefere, e se tiver outras opções, deixa nos comentários também. Curte e compartilha esse vídeo, diz para todo mundo que Escola Bíblica Memorável tem um conteúdo muito especial voltado para a educação cristã e escola bíblica, tá? Se inscreve no nosso canal, aciona o sininho para ser avisado sempre que a gente subir uma novidade aqui no nosso canal. Fica na paz de Cristo, você e toda a sua família, e não esquece, seja memorável sempre. Tchau!